Olá, caro colega médico, cara colega médica, seja bem-vindo ao Med Podcast, o podcast do Med Perícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. Estou aqui com o professor João Nicole, perito médico federal, além de outras atividades como anestesista e médico militar do Exército Brasileiro. E nós vamos conversar hoje sobre as atribuições do perito médico federal. Se você ainda não sabe nem que carreira é essa ou quer saber mais, acompanhe aqui esse vídeo até o final, esse podcast. Nós vamos conversar sobre as atribuições, a grande importância social do perito médico federal e por que essa carreira só tende a crescer dentro da estrutura do governo federal brasileiro. Se você gosta desses conteúdos do Med Perícia, eu já te peço aqui para deixar o like nesse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal do Med Perícia, te convido também a se inscrever aqui para você receber notificações dos próximos conteúdos do Med Perícia e também dos próximos Med Podcasts. João, eu queria começar com a gente falando sobre a Lei 13.846, 2019, eu vou inclusive ler o artigo 30 dela, que criou a carreira da Perícia Médica Federal. Que importância foi essa, né? A gente sabe que existia uma carreira anterior, que era perito médico previdenciário. Eu queria que você fizesse esse histórico, né? Da transformação da Perícia Médica Federal, a lei que criou a carreira da Perícia Médica Federal, né? O perito médico federal, e o que isso tem a ver com as atribuições da Perícia Médica Federal, que a gente vai conversando durante o Med Podcast. Obrigado mais uma vez por estar aqui participando e vamos conversar sobre medicina legal e perícia médica, que é o que a gente gosta de fazer. Com relação à Lei 13.846, 2019, Rodrigo, eu acho que foi a lei que alavancou a PMF, né, a um status maior. Foi a lei que criou a carreira, né, e antes uma carreira, né, que tinha apenas uma atribuição ali, né, previdenciária, né, passa a ter ali um status de perícia da União, né, trazendo um pool enorme de atribuições e fortalecendo ainda mais a carreira, né? E aí a gente tem que pontuar aqui destaque, né, para os colegas da época que se mobilizaram, né, e para a associação também que, né, que a gente sabe que nada acontece, né, de forma espontânea, né, e se envolveu bastante mobilização e luta dos colegas, né, que, né, pensavam à frente. Não foi só uma conquista para a carreira, eu acho que, né, com a criação da PMF ganhou também ali a União, né, o governo ganhou a população. A PMF, né, com a lei, com a publicação da lei, né, aumenta as suas atribuições ali, né, voltadas, né, para avaliação médico-pericial, tanto benefícios assistenciais como previdenciários, né, como trabalhistas, tributários, né, agora também, né, a perícia do servidor público federal, né, então o servidor público federal, né, que ficar incapaz para o trabalho, né, e precisar de uma perícia, de uma licença, né, conforme Lei 8.112, é a atribuição do PMF. Então, assim, isso aumentou muito a atribuição e a responsabilidade, né, da carreira. A gente tem um cargo, né, que tem uma responsabilidade social, né, muito grande, né, e a gente consegue enxergar isso na lei. Né, por exemplo, hoje, através da lei, né, além de fazer as perícias ali, né, voltadas, né, para a autarquia previdenciária, né, e INSS, né, a gente também faz perícias vinculadas ao saque do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, né, a gente faz perícias de isenção de imposto de renda, né, vinculadas ali à Receita Federal, né, a gente está atuando ali junto à Advocacia Geral da União, revisando benefícios, né, ou atuando como assistente técnico da União, né, em processos judiciais. Então, a carreira, né, ela cresce muito com isso. E aí chega agora também, né, essa perícia do servidor, né, que antes era uma atribuição dos CIAs, né, mas também fruto também de mobilização da categoria. Né. Não tinha nem sentido também, né, que essa atribuição da perícia do servidor público federal ficasse a cargo de CIAs, já que a União criou, né, uma perícia médica federal, né, a PMF. Né. Então, eu acho que isso aumenta a responsabilidade da carreira. Né. A lei, né, ela dá esse status e cria, né, a PMF, né, motivo hoje de orgulho para muitos. Né, então, a gente saiu do status anterior, né, de perícia médica previdenciária, né, que era uma perícia que era vinculada ao quadro de pessoal do INSS. Né, e aí, na criação, na época, 2019, a gente sai do quadro de pessoal do INSS e fica vinculado diretamente ali
ao quadro de pessoal do Ministério da Economia, né? E hoje... Isso é importante pontuar, né? Porque você deixa de ser um servidor da autarquia do INSS, um servidor de apenas um órgão. A gente sabe que já fazia algumas avaliações para outros órgãos, né? Como uma função prestada pelo INSS, mas sair como funcionário de uma autarquia, como o INSS, e ter uma carreira própria do governo federal que abrange várias funções, isso foi um diferencial enorme, né? Mas aí você dizendo, né, que foi para o Ministério da Economia, mas hoje... Exatamente, a gente foi para o Ministério da Economia, né, e hoje a gente está a cargo do Ministério da Previdência, né, mas com a vinculação direta ali, abaixo só apenas da Subsecretaria de Regime Geral de Previdência, mas a gente saiu do quadro de pessoal do INSS, né? Então hoje a gente presta o serviço ao INSS, como também presta serviço, né, à AGU, à Receita, à Caixa Econômica, né? Então a gente, e até hoje, né, fazendo essa perícia do servidor ao MGI, né? Fazendo essa perícia ali pela Lei 8.112, né? A gente sabe que, e isso inclusive palavras do ministro, né, que a gente viu recentemente uma entrevista no canal Gov, né? Hoje a gente trabalha com metade da nossa capacidade operacional porque, né, o último concurso foi há mais de 10 anos. E as atribuições só aumentaram, né? Ele pontuou muito bem isso na entrevista, né? E essas atribuições aumentaram exatamente com essa lei, a Lei 3.846, né? Então, para quem quer se tornar um perito médico federal, tem que saber essa lei ipsilitri, né? Do início ao fim. Terminou ficando um desequilíbrio, né? Porque você vinha com uma carreira que demandava mais servidores, né? Como o próprio ministro diz, mais de 3 mil servidores, né? Alguns de outros órgãos informam até um déficit maior. Com a criação em 2019, com a carreira de perito médico federal, com várias outras atribuições além do que já era feito pelo perito médico previdenciário, carreira anterior, e aí agravou, né, esse descompasso entre a necessidade de servidores públicos e a demanda de trabalho da perícia médica, o que só, né, põe mais pressão na necessidade de concurso para a contratação de servidores públicos. Mas aí eu também queria abordar, João, aqui, mais especificamente assim, atribuições essenciais e exclusivas da perícia médica federal. Atribuições determinadas em lei do governo federal, né, do Poder Executivo Federal, que são essenciais e exclusivas do perito médico federal. Eu trouxe até aqui o artigo 30 da Lei 13.846, de 2019, né, que vou até ler aqui, né, porque é uma questão técnica, né, fica estruturada a carreira de perito médico federal no âmbito do quadro de pessoal do Ministério da Economia, que hoje está no Ministério da Previdência Social, composta dos cargos de nível superior de perito médico federal de provimento efetivo, né? E aí lá seguindo o artigo, né, você vai ler lá, são atribuições essenciais e exclusivas dos cargos de perito médico federal, de perito médico da Previdência Social, né, e de supervisor médico pericial, de que trata as atividades médico-periciais relacionadas com regime geral da Previdência Social e assistência social, então emissão de parecer conclusivo quanto à incapacidade laborativa, verificação quando necessária análise de procedência de benefícios previdenciários, caracterização da invalidez e auditoria médica. Também, inclusive, em relação ao RGPS. Depois, instrução de processos administrativos referente à concessão e à revisão de benefícios tributários e previdenciários que se referem à lei, né? Então, atuando como assistente técnico, né, da União, assessoramento técnico à apresentação judicial e extrajudicial da União, das autarquias e das fundações públicas federais, né? Então, se tem uma necessidade de assessoramento técnico de uma autarquia, de um DENIT, de um EBSER, da Caixa, da Receita Federal, enfim, de toda a estrutura do governo federal, quem vai realizar esse assessoramento técnico, né, essa função de assistente técnico é o PMF, o Perito Médico Federal. Movimentação da conta vinculada ao trabalho do FGTS, como o João já tinha explicado, né, relacionadas a condições de saúde, lógico, né, relacionadas à questão médica. E também a questão de outras avaliações relacionadas lá ao âmbito federal, que demandam exame médico pericial, certo? Tanto para comprovação de avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, como essas questões tributárias, previdenciárias, assistenciais. Então, um pool, né, de atribuições exclusivas
E aí eu queria saber, João, sua opinião sobre isso. Por que são atribuições exclusivas da Perícia Médica Federal? Não, então, a gente perceba que são atividades, né, vinculadas a instituições federais, né? Então não tem porquê, né, você descentralizar isso, né, até porque isso hoje é vedado, né, para, por exemplo, um prestador de serviço ou, né, um órgão estadual. Né? Então é um serviço da União e, portanto, precisa ser executado por um servidor da União. Né? Como envolve ali um serviço médico-pericial, né, matéria médica, né, quem precisa fazer esse serviço é um perito médico, né, da União. E aí o governo aproveita, né, essa mão de obra ali, né, esse servidor, né, anteriormente, que era o perito médico previdenciário, né, e transforma ele em um perito médico federal. E bem pontuado por você, né, um serviço hoje que é essencial e exclusivo, né, somente a gente faz. Né. Eu acho que isso é importante, né, fortaleceu muito a carreira, é claro que trazendo muita responsabilidade com relação ao trabalho que é executado, né, então precisa fazer, né, bem feito, técnico, com qualidade né, e com celeridade, né? Está ali dentro dos princípios da administração pública, né? Mas a gente sabe que hoje, né, por conta, né, desse pool de atribuições, né, há uma carência de servidores para dar conta, né, de tamanhas atividades ali, né? São muitas. O que me leva, João, à questão da demanda crescente da Perícia Médica Federal. A gente está hoje numa carreira que foi criada em 2019, né, que está em plena evolução, e que muitas dessas atribuições exclusivas e essenciais da Perícia Médica Federal ainda não estão completamente implantadas ou em pleno funcionamento, e seguindo o fluxo da lei, né? Seguindo as atribuições da Perícia Médica Federal, não tem como não ter um aumento da demanda do trabalho da Perícia Médica Federal ao assumir todas essas atribuições, o que termina fazendo com que, do meu ponto de vista, só o futuro vai permitir confirmar isso, aumente a demanda de contratação de peritos médicos federais, né, quando o Estado brasileiro tiver fazendo todas essas funções atribuídas em lei pela Perícia Médica Federal. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Pois é, inclusive, né, se você pegar dentre as atribuições ali, tem uma, né, que é a auditoria médica, né, que hoje, né, é a bola da vez, né? Porque com a implantação ali, né, do Ateste-Med, né, esse programa de enfrentamento à fila, né, a gente vê já o governo, né, se adiantando, né, juntamente com a autarquia previdenciária, e falando, ó, a gente precisa auditar, né, esses atestados, né, que estão sendo analisados pela PMF ali, né? Eles precisam ser auditados pela PMF, né, para a gente entender e combater fraude, né? Então a gente já vê essa outra atribuição crescendo, né? Então, assim, além de atividades médico-periciais, a gente vê também essa necessidade de que a PMF também atue fazendo auditoria médica, né? Nessas análises aí, né, de atestado médico, né? E, ao mesmo tempo, também, né, a gente vê também essa crescente aí, né, de custeio pela União, né, de medicações de alto custo, né? E a gente vê hoje que a União não tem uma assistência técnica eficaz em relação a isso, né? E isso passa também, né, pela PMF, né? Talvez, né, a gente não consiga dar vazão a isso, né, porque a gente está trabalhando com um efetivo reduzido, né? Muita gente, né, já, né, foi para aposentadoria, não está mais aqui com a gente, e é isso, né? O órgão, e isso é reflexo, né? É bom a gente pontuar aqui que a gente não está fazendo análise de governo nenhum, não, né? Mas, né, foi o que aconteceu, uma realidade, né? A gente está trazendo fatos aqui, houve um esvaziamento do quadro de servidores, né? Natural, né? Se passou mais de 10 anos, 12 anos aí sem concurso, é natural que, né, que alguns colegas, né, saíssem da estrutura do órgão ali e as atribuições aumentaram, pontuado até pelo ministro. Né? Foram dois vetores, né? O último concurso de 2012, né, para perito médico, então botei 12 anos sem concurso público, 12 anos sem novas contratações. Naturalmente, servidores vão se aposentando ou vão se afastando até daquela função pericial, então em cargo de gestão, etc. E, por outro lado, o aumento das atribuições, aumento, inclusive, só quando a gente fala pontualmente dos benefícios previdenciários, já há um aumento de demanda. E adiciona isso às novas atribuições desde 2019, então vetores, né, que vão pressionando a contratação de novos servidores,
o que a gente espera que tenha um concurso ainda em 2024 da Perícia Médica Federal, inclusive, né, com perspectivas para os próximos meses. Mas isso é assunto para outro Med Podcast. Diga lá, João. Não, inclusive, assim, eu acho que a carreira, né, ela vai crescer muito com a chegada de novos colegas, novos servidores, né? Porque, veja, o refino dessas atribuições, né, a melhoria desse processo de trabalho, né, a propositura ali de novas soluções, né, elas vão vir com colegas, né, que vão trazendo ali também, né, a sua bagagem, a sua experiência, né, vão contribuir ali para as reuniões técnicas, né, trazendo ali soluções, né, para essa melhoria de serviços prestados pelo Estado ali, né. Então, por exemplo, essas atribuições, a gente também não pode achar que, né, isso são ideias, né, do governo, não foi, né. Se você olhar a letra da lei aí, né, perceba que muito do que está aí foram soluções, né, propostas, né, até por peritos da ponta, né, para a gestão transformar isso em lei, né. Perceba que, inclusive, que essa lei, antes de se tornar lei, ela entrou como medida provisória, né. Depois ela foi efetivada como lei, né. Então, assim, acho que o ingresso de servidores engajados, né, que querem a melhoria da instituição, da carreira, vão trazendo ali sempre soluções ali para melhoria. Outro ponto que eu queria abordar hoje no nosso Med Podcast é o seguinte: é a Lei 14.724 de 2023, que fala lá do Programa de Enfrentamento à Fila da Perícia Médica, à Fila da Previdência Social, e tem essa inter-relação, né, entre a PMF e esse enfrentamento à fila. E aí, no artigo 2º da lei, a gente tem lá, né, que os processos administrativos cujo prazo de análise tenham superado 45 dias, que vão fazer parte desse programa de enfrentamento, né? Os serviços médicos periciais, né, realizados nas unidades de atendimento da Previdência Social, também que tem um prazo maior do que 30 dias, ou cujo prazo judicial tenha expirado, relativos à análise documental, desde que realizados em dias úteis, né, após as 18 horas, e também essas avaliações de servidor público federal. Então, programa de enfrentamento criado em 2023, ainda vigente, não é isso, João? E que demonstra, né, a necessidade da atividade da Perícia Médica Federal e os processos, né, do INSS e da Perícia Médica Federal que estão demandando um programa de enfrentamento à fila, né? Se não tivesse uma fila e um estoque enorme de avaliações, não precisaria de uma lei específica para isso. Eu queria saber sua opinião sobre isso e a importância da PMF nesse enfrentamento à fila da Previdência Social. Não, é isso, né? Veja, se a gente for olhar, por exemplo, a demografia do país, né, a gente percebe que a população, né, ela tem envelhecido, né? A gente tem mais servidores. Inclusive, recentemente eu li um artigo sobre isso, né? A gente tem mais trabalhadores, né, nessa terceira idade, né, ainda na ativa, né, e invariavelmente, né, isso traz reflexos, né, em adoecimento, né, na incapacidade para o trabalho ali, né, e isso tem gerado um volume muito grande, né, de requerimentos, né, feitos diretamente ali à autarquia previdenciária, né, ou até ao Ministério de Gestão de Pessoas, né, para aqueles, né, servidores públicos federais. Só que, né, isso fugiu, né, foi além da capacidade operacional do órgão, né? Então, além da escassez de servidores públicos federais ali, PMF, a gente tem também escassez de servidores administrativos, né? E aí, né, o governo, né, passou um período aí nos últimos 2 anos aí, né, em que essas filas eram notícias frequentes, né? A gente sabe disso e teve situações de municípios que estavam agendando perícia, né, para 1 ano e meio, 2 anos, né, uma coisa inaceitável. E aí o governo lança a mão desse programa de enfrentamento à fila, que não é só, né, preocupado ali, né, em atender, né, o segurado ali que está aguardando a perícia do INSS, né, ou um benefício essencial. A gente vê que há uma preocupação nesse programa de enfrentamento à fila, a dar vazão também, né, a essas ações judiciais, em que a União está ali como réu, e também essa perícia que é feita do servidor público federal, né. A gente sabe, por exemplo, que o servidor público federal, de outros órgãos, né, ele pode adoecer e ficar incapaz para o trabalho, ele também precisa passar por uma perícia, né? E aí, o que a gente vê hoje é que órgãos como PRF,
Receita, né, PF, né, o servidor adoece, né, fica incapaz ali por motivo de doença, e aí ele precisa passar por uma perícia e não passa por uma perícia porque não tem servidor para isso. Né? Então o governo, né, não precisa enfrentar isso também. Aí cria esse programa de enfrentamento à fila. Né? Por exemplo, recentemente eu conversando com um colega que é policial rodoviário federal, né, a esposa também é PRF, e ele fez um quadro de espondilite anquilosante, né, precisou sair da linha de frente ali, né, mas, por exemplo, ele está há 3 anos aguardando uma perícia de readaptação profissional. Né? Aí você entende a gravidade, né, e essa necessidade de você enfrentar isso. Né? Então, assim, e é isso. Eu vejo isso com bons olhos para a carreira. Né? Eu acho que, né, a gente tem condições, né, de dar vazão a isso, mas para isso precisa, né, ter essa força recomposta aí, novos servidores no quadro. E é isso. Eu vejo um bom horizonte. Né? É claro que a tecnologia, né, ela tem chegado na medicina como um todo, né? E tem se discutido aí, né, a perícia conectada, né, a validação do ateste médio. A gente sabe que é um modelo que já funciona em alguns países. Né? Talvez, né, na minha opinião, né, acho que precisa de melhoria, né, em muita coisa. Acho complexo, né, tecnicamente fazer, né, teleavaliação, né, quando a gente está falando de perícia médica, mas eu acho que com o passar do tempo a perícia vai precisar se ajustar um pouco, né, porque é claro que, como toda e qualquer profissão, né, a gente precisa se adequar, né, a tecnologias, né, e com outras profissões, né, vem acontecendo isso e a gente vai se adaptar a isso. Né, mas eu vejo isso, né, esse programa de enfrentamento à fila, em que o governo, diante da escassez de servidores, né, lança um programa ali para tentar, com os servidores, né, da ativa, né, fazer uma força-tarefa, né, um trabalho extra ali, para que esse pessoal tente, né, combater a fila. Né. E aí lembrando que esse modelo adotado, por exemplo, do ateste médio pelo governo, ele não é perícia, né, é uma análise de conformidade em que não é avaliado, por exemplo, aí o mérito da incapacidade, né, apenas a questão da doença. Né. Essa questão do enfrentamento é muito importante, né, para a perícia, para o bom funcionamento da Previdência Social, lógico, e também para solucionar essa deficiência do serviço prestado à sociedade. O perito médico federal tem um papel essencial, né, nesse enfrentamento, vem demonstrando a sua responsabilidade com o seu trabalho, né, na estrutura do governo federal, e a tendência, também concordo com você, né, da previsão de longo prazo, é de evolução da carreira, evolução da PMF, exercendo todas as suas atribuições e auxiliando lá na prestação de serviço de qualidade à população brasileira. Essas atribuições do perito médico federal são essenciais. Você que é médico, você que é médica, quer ser um PMF, quer passar no concurso da perícia médica federal, precisa entender dessas leis que nós comentamos hoje, dessas atribuições. Pode ser um assunto cobrado numa questão de prova, né, João? Exato. E entender também a carreira, né, a função social que você vai ter quando você virar um PMF é muito importante para demonstrar essa relevância social para o Brasil, para a sociedade brasileira. Agradeço você que ficou até o fim aqui no nosso Med Podcast. Acompanhe a gente aqui no Med Perícia, no YouTube. Né? Nós temos conteúdos sobre medicina legal e perícia médica. Temos semanalmente o nosso Med Podcast. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, para você receber notificações sobre os nossos próximos conteúdos. E também, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilhe com seus colegas médicos, suas colegas médicas que possam ter interesse em medicina legal e perícia médica ou ser aprovado no concurso da PMF. E eu te aguardo no próximo Med Podcast. Forte abraço e até a próxima.